Olá pessoal, sou o professor Márcio Romero. No dia de hoje teremos a sala de Geografia. Nossa sala de Geografia hoje ela está focada em questões comentadas. Nós temos alguns assuntos que nós vamos tratar no dia de hoje, e nesses assuntos eu elenquei, escolhi algumas questões que elas são muito importantes e constantemente aparecem em diversos concursos onde a matéria de Geografia ela consta no edital. Então vamos para a nossa aula? Então, Geografia, População e Estruturação, Questões Comentadas, parte 1. Nosso sumário, então, é população e estruturação socioespacial em múltiplas escalas, teorias e conceitos básicos em demografia e políticas demográficas, estruturação demográfica, movimentos, redes de migração e impactos econômicos, culturais e sociais, e, por último, transformação das relações de trabalho e economia informal. Pessoal, então, como são algumas questões que são constantemente aparecem em diversos concursos, elas são questões muito completas, você pode tocar vários assuntos, várias matérias numa questão só. Então, a nossa primeira questão aqui, ela envolve um assunto que ele costuma ser diversas pegadinhas para o aluno que não presta atenção no detalhe, porque é uma leitura grande, ela pode ser até cansativa e uma hora ou outra ela acaba deixando passar um detalhe e no detalhe que está a resposta certa ou errada. Vamos lá, com calma, ler uma por uma. Observe a tabela abaixo. Então, nessa tabela aqui, nós temos aqui 3 países, Brasil, China e Estados Unidos, onde mostra aqui a população desses países em 2011, o seu PIB em 2011, o índice de Gini, que vamos explicar mais à frente o que é esse índice, o crescimento do PIB desse país em 2012 e seu IDH. Então, iremos bater aqui que essa tabela aqui ela mostra várias informações desses 3 países, e essas informações aqui, vocês vão observar que elas têm que ser observadas e entendidas para que a gente possa aqui responder a questão. Então, aqui, com base na tabela e nos conhecimentos de geografia, assinar a alternativa correta. Então, temos que achar aqui, dentre as alternativas, qual delas é a correta. Vamos lá. Alternativa A, pessoal. Então, vamos aqui à questão. O índice de Gini revela que a tradição liberal dos Estados Unidos reflete em uma desigualdade de renda mais elevada que a dos outros países selecionados. Essa aqui está incorreta, tá certo? O que é o índice de Gini? O índice de Gini, é bom que nós entendamos, foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, tá certo? Então, qual a ideia do índice de Gini? É você ver a concentração da renda em um grupo. Então, ele selecionou aqui na questão os Estados Unidos, e queria mostrar aqui a sua renda, se era desigual ou não em relação aos demais países. Na tabela, o índice dos Estados Unidos está abaixo do Brasil e da China. Portanto, a desigualdade nos Estados Unidos não está elevada. Então, é importante a gente verificar aqui no índice de Gini. Observe que os Estados Unidos está muito mais abaixo aqui do que da China e do Brasil. Então, aquela primeira questão, primeira alternativa, ela está incorreta. Tá ok? Letra B. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar um IDH elevado, devido aos custos dos sistemas de saúde e educação. Então, é importante ver que está incorreta, tá certo? O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente observa que o IDH chinês, ele vem nas últimas décadas aumentando, devido aos seus avanços econômicos e investimentos na saúde e educação. Com políticas públicas voltadas para a redução da miséria, a China está melhorando o seu IDH. Então, essa alternativa B está incorreta. A gente observa que a China, de um tempo para cá, começou a investir de maneira maciça, pesada, em saúde e educação, e com isso o seu IDH está melhorando, está aumentando. Alternativa C. Os Estados Unidos possuem o maior PIB em virtude do volume de suas exportações de alta tecnologia e das remessas de lucros de empresas multinacionais desse país para suas sedes. Vemos aqui a resposta. Está incorreta. Por que está incorreta? Então, o PIB, o Produto Interno Bruto americano, o seu PIB,
né, em comparativo dentre os demais países da tabela, é devido ao seu elevado consumo interno. Então, os Estados Unidos ele tem uma sua população muito grande, essa população tem um elevado consumo dos bens que são produzidos nos Estados Unidos, e com isso, né, ele consegue exportar bastante, o consumo interno é muito grande, e o gasto do governo americano é bastante equilibrado. Então, com isso, o seu PIB, né, ele é maior, ele começa a crescer. Lembrando que os Estados Unidos não é um dos maiores exportadores de alta tecnologia. Isso aqui se deve ao Japão, né, que é um dos maiores exportadores de alta tecnologia. Então, o americano ele perdeu essa posição para outros países. O Japão é um deles, tá ok? Então, vamos lá. O PIB americano. Então, observa aqui, né, que o PIB americano, né, ele é 15 trilhões. Em relação ao chinês e ao brasileiro, está muito acima, né, dos demais. Tá certo? Vamos lá. Então, a alternativa C está incorreta. Ok? O PIB americano ele cresce devido a outros fatores que não é alta tecnologia. Tá certo? Mas sim ao seu gasto equilibrado do governo e o seu consumo interno e exportações serem muito grandes. D. Embora possua o segundo maior PIB, o elevado contingente populacional da China implica uma renda per capita baixa, refletida no seu nível de desenvolvimento humano. Então, pessoal, observe aqui. A China tem um PIB muito grande. Na tabela você está vendo que aquele é o segundo PIB, né, que está maior naquela tabela da questão. Mas a China também tem uma população muito grande. Então, o país mais populoso do mundo é a China, tá certo? Ela tem aqui 1 bilhão e 300 milhões de chineses. Então a questão aqui ela está correta por este motivo. Por mais que o PIB da China seja muito alto, é muito difícil você conseguir, né, que a sua renda, né, isso reflita no seu povo, porque a renda per capita é por pessoa. Então você vai pegar o PIB, né, e dividir por número de habitantes. Né, número de habitantes. Então, se você tem um PIB alto, mas os habitantes também é muito alto, então a sua renda per capita ela vai acabar sendo baixa. Então, o que acontece com a China? Né? É um país muito populoso. Né? A China tem o segundo maior PIB em 2011 de 7,32 trilhões. Né? Mas para realizar esse cálculo, você tem que dividir o cálculo né, o PIB, divide pela população do país, e assim você encontrar que a renda per capita chinesa ela ainda é baixa em relação aos demais países. Então, essa alternativa está correta. Tá ok, pessoal? Alternativa E. Então, a comparação entre Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre o IDH, porque esse índice é calculado com base nas estatísticas de saúde e educação. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Então, nós observamos ali, né, que o IDH ele está diretamente ligado, né, ao PIB, tá certo? Então é importante você entender isso aí. Um país com PIB muito baixo, né, ele vai ter naturalmente o IDH bastante baixo, tá ok? Então a variação do PIB interfere nos índices do IDH, tá certo? De um país. O índice de desenvolvimento humano é usado para medir o nível de desenvolvimento humano de um país, tendo como critério indicadores de educação, expectativa de vida e o PIB per capita. Então você observa aqui que a relação de IDH com o PIB, ela é direta, tá certo? Então essa alternativa está incorreta. Segunda questão. A ONU estima que 258 milhões de pessoas moram fora de seu país de origem, o que representa 3,4% da população mundial. Isso aqui é muita gente, pessoal. Então isso aqui a gente está falando sobre imigrações, tá certo? Pessoal, então essa questão aqui, ela trata sobre a imigração no mundo. Então você observa aqui que ela é bastante longa, tem vários detalhezinhos aqui sem ficar atento, né? E a própria enunciada da questão, ela traz várias informações de número, porcentagem, quantidade, países. Então é importante ler com calma o enunciado, ler mais de uma vez, né? E apontar ali o que você perceber de importante, né, de interessante no enunciado. Vamos lá. Então a ONU estima que 258 milhões de pessoas moram fora de seu país de origem, o que representa 3,4% da população mundial, ou seja, 3,4% da população mundial são de imigrantes.
Com quase 50 milhões de imigrantes, legais ou não, os Estados Unidos tem 15% da população formada por estrangeiros. Em seguida estão a Arábia Saudita e a Alemanha, com 12,2 milhões de estrangeiros cada um, o que representa 37% da população em território saudita e 15% da população do país de Angela Merkel. Rússia, Japão e Paquistão têm, respectivamente, 8,1%, né, 1,8% e 1,7% de estrangeiros. Agora, aqui na América Latina, agora, América do Sul, a Argentina tem 4,9%, Chile tem 2,7% e Paraguai 2,4%. Então vamos à questão. Levando em consideração o texto e os dados da tabela apresentado, assinale a alternativa correta. Então temos que achar aqui qual alternativa está correta. Importante verificar aqui, ó. Aqui fala sobre o Brasil, né? Nossa população evoluindo de 1940 até 2010. E aqui tem a população brasileira, né, total, e quantos dessa população são de estrangeiros. Então está a ligação aqui, a gente comparar, né, a população de um país com o seu número de estrangeiros no país. Vamos lá procurar achar, né, encontrar juntos aqui a alternativa correta. Letra A. O número de estrangeiros no Brasil é proporcionalmente maior que na Argentina e no Paraguai, haja vista que esses países possuem menor população. Então essa alternativa aqui está incorreta, por quê? Como a gente viu no quadro ali, né, de acordo com a tabela, a situação é contrária, é diferente. Né? A Argentina tem 4,9% da população, né, de estrangeiro, o Paraguai tem 2,4%, né, e o Brasil, né, está muito menor que isso, né, tendo que o Brasil tem uma população muito maior que a deles. Então a gente observa aqui na tabela que o Brasil aqui, ó, tem 0,6% nessa população de estrangeiros. Em relação aqui à Argentina e Paraguai, que tem 4,9% e 2,4%. Então observa que a situação é totalmente contrária. O Brasil ele não está, né, com seu número maior de estrangeiros do que a Argentina e o Paraguai. B. No Brasil, em razão do tamanho da sua população e da quantidade de estrangeiros, pode dizer há um equilíbrio entre ambos, se comparado aos Estados Unidos e à Alemanha, por exemplo. Está incorreto, pessoal. Por quê? No comparativo Brasil, Alemanha e Estados Unidos, né, a situação é diferente, não existe equilíbrio. Então, para a situação brasileira em relação a eles, não tem equilíbrio. No Brasil, no ano de 2018, tínhamos uma população estrangeira de 0,750 milhões aqui no Brasil, sendo que nos Estados Unidos da América e a Alemanha, a proporção da população era muito maior que a nossa. Então, observe que o Brasil, atualmente, não é um país, né, que atraia os imigrantes estrangeiros, né, diferente da Alemanha e dos Estados Unidos, onde o maior foco, né, dos estrangeiros, dos imigrantes, é buscar, né, uma vida melhor nos Estados Unidos e na Alemanha, o que não acontece no Brasil, tá ok? Então essa alternativa está incorreta. Alternativa C. As informações do texto e os dados da tabela evidenciam que o Brasil é pouco atrativo para estrangeiros, se comparado aos outros países. Isso aqui está correto. Então a gente tem que lembrar aqui e verificar, né, que no Brasil, né, infelizmente, né, nós não temos a mesma atração econômica de emprego, de estrutura, que possa atrair, né, os imigrantes como é os Estados Unidos e a Europa. Então no Brasil temos poucos imigrantes. A imigração no Brasil atualmente é pequena em relação a períodos anteriores da nossa história. Com a chegada de venezuelanos, de haitianos e bolivianos nos últimos anos, este índice sofreu pouco aumento significativo. Pessoal, isso aqui é importante conhecer um pouco de atualidade. Então, você viu que a questão ela envolve vários gráficos, né, várias tabelas e muitas informações. Mas você se situando, entendendo, né, o que levaria uma pessoa a sair do seu país buscando algo diferente em outro país? É a situação econômica, a busca de uma situação melhor de vida, né, a busca de um bom emprego. Então, você pode observar que os locais que mais atraem imigrantes no mundo atualmente é a Europa e os Estados Unidos. Tá ok? Letra D. O Brasil, por ser conhecido por ter boas políticas de Estado em relação à migração, tem apresentado historicamente um crescente interesse por parte dos estrangeiros imigrantes. Então essa informação aqui está incorreta. Como já falei com os senhores aqui anteriormente, né, o Brasil ele não tem políticas públicas que atraia, né, a imigração, tá certo?
e não existe um crescente interesse no Brasil. Né? Ocorreu anos atrás, tendo em vista, né, uma situação que ocorria na Europa, vários europeus vieram para o Brasil, alemães, ucranianos, italianos, né? Ocorreu também a vinda de muitos japoneses para o Brasil, mas atualmente essa imigração é muito pequena. Então, em outros períodos da história, o Brasil teve algumas ondas migratórias de estrangeiros, ocorridas devido a motivações econômicas. Nos últimos anos, o interesse dos imigrantes está, em primeiro lugar, na Europa, em segundo lugar, nos Estados Unidos. Tá ok? Então, esta informação aqui está incorreta. Vamos para a próxima alternativa. A política de incentivo à migração, integrando-os à economia, faz com que os EUAs, Estados Unidos da América, se torne o país mais visado para estrangeiros. Observe, pessoal, que isso aqui, né, está incorreto. Por quê? Lembrando, os Estados Unidos passou por uma fase de diversos ataques, né, de terroristas. Isso fez com que os americanos começassem a dificultar a imigração para o seu país. Então, a seleção, né, a forma com que eles procuram verificar se essa pessoa pode ir para o seu país ou não, ela ficou muito mais restritiva. Então, não existe um incentivo à migração americana, né, que envolva a massa, muitas pessoas. O incentivo que ele tem lá nos Estados Unidos é buscar as pessoas que tenham uma formação acadêmica de interesse para o país, né, ou pessoas que tenham uma condição financeira que busque, né, investir no país. Os demais entram numa situação, né, complicada, que eles têm que comprovar, né, que eles não vão lá para o país para cometer algo que possa trazer perigo para a segurança da população americana. Então, vocês observem, né, que atualmente, dos anos para cá, os americanos estão evitando ao máximo, restringindo ao máximo na entrada de imigrantes no seu país. Observe a situação da construção do muro, que é aquele muro que querem construir, né, o governo americano entre os Estados Unidos e o México. Então, esse muro aí, ele tem o objetivo, né, de barrar, né, o máximo a entrada de pessoas, né, de imigrantes, de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, observe que chegou a tal ponto, né, a preocupação com a segurança nos Estados Unidos que eles vão querer construir um muro, né, para que evitar que essas pessoas entrem no seu país. Então, esta alternativa está incorreta. Tá ok? Próxima questão. A população brasileira atingiu 202,7 milhões de pessoas em 1º de junho deste ano, segundo estimativa do IBGE. O volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em relação ao verificado em igual período do ano anterior. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes. Em seguida, no ranking de cidades, vem Rio de Janeiro, com 6,5 milhões de habitantes, Salvador, 2,9 milhões, Brasília, 2,9 milhões e Fortaleza, 2,6 milhões. Os 25 municípios mais populosos do país somam 51 milhões de habitantes, representam 25,2% da população. Com base nos conhecimentos de geografia da população, assinale a alternativa correta. Pessoal, essa questão aqui ela é extremamente, né, grande. Então, você tem que entrar no detalhe. Então, são muitas informações, né, você lê uma vez só, ela gera bastante dúvida. Então, é muita informação que está no enunciado e com certeza vai te ajudar a responder a questão. Vamos à questão. Temos que achar aqui a alternativa correta dentre as que vão ser aqui mostradas pela questão. A. O aumento populacional brasileiro é decorrente, sobretudo, do crescimento vegetativo da população, que incorpora os conceitos de natalidade e mortalidade. Vamos lá. Então, a resposta é correta, né? A letra A. O Brasil tem o crescimento vegetativo o seu principal fator para o aumento da população, tendo em vista que os fluxos migratórios ocorreram de forma mais relevante em períodos anteriores da nossa história. Atualmente, o Brasil não é considerado um país atrativo para os imigrantes. Então, lembrando, o valor, né, a taxa de crescimento brasileiro, ele é focado o quê? No seu crescimento vegetativo. Ele está focado aqui na natalidade. Tá certo? Então, o crescimento brasileiro da nossa população não está em fluxo migratório. Então, isso aqui é importante salientar, entender isso, né, que a população cresceu pouco, né, ela cresceu baseada em quê? Em natalidade, né, que incorporou ali as pessoas que nasceram, e a mortalidade. Então, a diferença entre natalidade e mortalidade
Então, deu positivo para o Brasil, tá certo? E não por um fluxo de migrantes para o país. Então, observe que essa alternativa A, ela está incorreta, tá certo? O aumento populacional brasileiro é decorrente do quê? Sobretudo, do crescimento vegetativo da população, que incorpora os conceitos de natalidade e mortalidade. Alternativa B. O crescimento populacional evidenciado indica uma tendência de aumento nas taxas de natalidade e fecundidade e uma diminuição da taxa de mortalidade, associada ao envelhecimento da população. Incorreto. Então, a gente observa aqui, né, que o crescimento populacional do Brasil nos últimos anos tem mostrado a diminuição das taxas de natalidade e fecundidade, uma diminuição da taxa de mortalidade e resultando do envelhecimento da população brasileira. Então, nós vemos aqui que a fecundidade, né, o número de filhos por família, ele está diminuindo, então está menor. Né? Então, aqui ele fala que a taxa de fecundidade está aumentando. Aqui é aumento da taxa de fecundidade. Isso está incorreto. Na verdade, o que acontece é que está diminuindo o número de mortes, né? E a população está envelhecendo. Isso aqui está certo. O que está incorreto é alegar que existe um aumento, né? Um aumento da taxa de natalidade. Isso está incorreto. Tá certo? Então, atualmente no Brasil, nós vemos a situação semelhante a países europeus, aos Estados Unidos, onde a quantidade de filhos por família vem reduzindo, né, durante os anos. Pessoal, isso aqui é importante vocês entenderem, que quando a gente fala em fecundidade, né, da população, é o número de filhos que uma família costuma ter. É importante lembrar que com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, com a busca da população em conseguir ali naquele momento ter uma relativa situação financeira melhor, costumam, né, deixar para depois a situação de ter mais filhos. Então, você observe que, de uns anos para cá, a população brasileira costumava, né, a gente perceber que é 2 filhos por família, 3 filhos no máximo. Né? No nosso tempo, antigamente, quando eu era garoto, tinha, né, os meus pais tiveram 7 filhos, meus avós tiveram 12 filhos, então essa era normal. Agora é quase impossível você ver uma família de 12 filhos. Você não conhece um vizinho seu que ele tem 7 filhos, é muito difícil. Então, isso naturalmente acontece no Brasil, então nossa fecundidade está menor. Né? Então, isso seria até assustador. Poxa, então o Brasil, nossa população do Brasil vai diminuir? Não. Por que está acontecendo no Brasil? Tem menos filhos, mas as pessoas estão morrendo menos. Por que isso aí? Avanço tecnológico da saúde, as pessoas se cuidam mais, se alimentam melhor. Então, a taxa de mortalidade, tanto de pessoas adultas quanto infantil, é muito menor. Então, com isso, existe um crescimento natural da população. Tá ok? Vamos para a nossa letra C. Esse acréscimo populacional tem como consequência a diminuição da renda per capita e o comprometimento dos recursos naturais, como evidenciado por Malthus, pois há um crescimento geométrico da população e aritmético dos alimentos. Então, esse pensador aqui, Malthus, né, ele alegava, né, que a população ia crescer de forma geométrica, a população ia crescer muito, né, e os alimentos iam crescer só que de forma aritmética, ou seja, ia crescer bem menos. Então você ia ter uma população muito grande, crescendo, né? E você teria, né, um alimento crescendo muito pouco. Então a ideia de Malthus, né, se resume a isso. Então por que ela está incorreta? É porque quando o Malthus fez o seu estudo, né, ele dizia que quanto menor o número de habitantes de um país, maior vai ser a renda per capita disponível. Né? Mas a população não está crescendo de forma geométrica e nem alimento de forma aritmética. Então ele não entendia naquela época que ele fez seu estudo que a produção de alimentos iria melhorar. Então a tecnologia no campo está crescendo, então você produz muito mais comida num espaço menor, né? Você planta muito mais no espaço menor, a produtividade de alimentos é muito maior, então ele não contava com o avanço tecnológico. Então a tecnologia nos favoreceu para que pudéssemos produzir muito mais comida do que Malthus entendia que seria possível. Em relação à população crescer, então ele fala que ia crescer muito a população, né, que teria muita gente, então teria muita gente e pouca comida. Então ele achava que isso era muito problemático, era crítico, que a um momento a população teria mais o que comer. Só que ele não contava, né, com a situação da mulher entrar no mercado de trabalho, das pessoas mudarem sua mentalidade. Né? No tempo de Malthus, foi o que falei, era família com 7, 8, 9 filhos.
Atualmente, a média de filhos na Europa é abaixo de um por família, então tem menos de um filho por família, tá certo? Então ele não contava essa mudança de pensamento da população e nem com a mudança, né, com a evolução tecnológica no campo. Então você observa que essa alternativa está incorreta por causa disso. O pensamento de Malthus, ele foi, né, dito num período em que realmente a população crescia muito e a produção de alimento era muito pequena em relação à população. Mas atualmente a população não cresce tanto assim, né? E a produção de alimento é muito maior do que ele imaginava. Então, por isso, a letra C está incorreta. Vamos prosseguir? Letra D. O aumento da população é impulsionado pelo crescimento das periferias das grandes cidades, decorrentes dos processos migratórios, que fazem com que diminua o número de habitantes em cidades pequenas. Então, isso aqui está incorreto, pessoal. Observe que a população brasileira aumenta devido ao crescimento vegetativo, como eu falei na alternativa A, né? Nossa população cresce tendo em vista ao nascimento de mais crianças, né, e a baixa mortalidade, e não decorrente de migrações. Então, o Brasil vem recebendo muito pouco, né, poucas pessoas estão imigrando para o Brasil. Então, nós observamos que nos dias atuais o crescimento é maior das pequenas cidades e médias cidades. Por que isso? As grandes cidades estão muito saturadas e as pessoas costumam buscar, né, um certo conforto, calma, um local mais tranquilo para poder morar. Então, atualmente no Brasil temos um fluxo diferenciado. As pessoas estão se mudando das grandes cidades para pequenas cidades e médias cidades, onde ela possa, né, ter um local de morar mais tranquilo, né, mais calmo, menos violento, e ela vai, durante o dia, seu expediente semanal, trabalhar numa grande cidade, mas ela passa, né, ela vive, ela mora numa pequena cidade e média cidade. Então, por esse motivo, essa alternativa D está incorreta. Tá ok? Letra E. O fator que explica o aumento populacional é a imigração, pois o Brasil tem recebido grande contingente populacional de outros países. Como expliquei anteriormente, então está incorreto. O Brasil, né, não vem recebendo um grande efetivo de imigrantes, porque não é um país que favorece a imigração, né, não é um país que tenha a oportunidade de trabalho, né, como tem na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente observa que essa alternativa está incorreta, tá certo? Próxima questão. No que diz respeito a populações tradicionais, julgue o item a seguir. Então, pessoal, essa questão aqui, ela trata de um assunto que a gente tem que ficar sempre ligado, né? Está muito em pauta na atualidade, né? Vem caindo constantemente em diversas provas, diversos concursos, que é a parte ambiental. Então, o meio ambiente está em voga, ele está na pauta constante dos diversos jornais, dos livros. Então, a gente tem que focar isso aqui, né, e entender que, com certeza, vai continuar caindo. Esse ano foi um ano onde aconteceram vários assuntos tratados em relação ao meio ambiente. Então vamos checar aqui com calma essa questão e entender que é algo muito importante para que todos possam trabalhar nela e não ter surpresa durante o concurso. Vamos lá. No que diz respeito a populações tradicionais, julgue o item a seguir. Então nessa questão aqui nós temos que achar, né, se ela é certa ou errada a proposição dela. Então vamos lá. As populações tradicionais contribuem para a preservação e conservação dos seus recursos naturais existentes em seus territórios, sejam eles unidades de conservação ou não. Então, pessoal, essa, né, questão aqui, ela está correta. Por que isso aí? Do ponto de vista político, verificamos que, sem o apoio das populações tradicionais, as ações têm efeito contrário à conservação dos recursos naturais. Isso é muito importante lembrar. O que ele quer dizer aqui? Então nós temos aqui um local, né, de floresta, tá certo? Local de floresta, e temos um rio aqui que passa por essa floresta. Tem uma população que vive aqui. Essa população vive aqui, né, é a tal da população tradicional. Então a ideia dos governos, né, de uma forma que ele coloque essa população, né, junto, para que ajude a preservar toda essa área aqui ambiental. De que forma? Ele vai conversar com essa população e falar, poxa, vocês não podem mais jogar lixo no rio, vocês não podem mais derrubar todas as árvores, você não pode mais caçar o que você caçava antes, que vai acabar com os animais. Mas a pessoa vai lembrar, poxa, mas eu vivo disso, eu vivo da pesca, eu vivo de tirar madeira, de fazer carvão. O governo vai criar, né, uma maneira de forma sustentável para que a população apoie
né, as medidas do governo e consiga se sustentar, né, aqui preservando o território, aquela parte ali, o parque ambiental, e também podendo viver de forma harmônica com aquele ambiente. Então isso aqui é muito importante, acontece muito, né? Existem vários parques ambientais onde a população ainda vive naquele local, a população ela explora de forma, né, sustentável o local, com ecoturismo, né? Temos também a situação do replantio de árvores para poder fazer o que tem que fazer, então ela vai lá, tira somente aquelas árvores que podem fazer numa certa idade, né, e replanta outras. Então isso é importante. Ela não caça mais, em vez de caçar os animais, eles fazem turismo, né, com as pessoas. Isso acontece muito no Brasil e em vários locais. Então isso aqui é muito importante e a questão é certa, porque se o governo, né, a parte política, não envolver as populações, não vai dar certo. Porque enquanto você não conscientizar a população de que ela tem que ajudar a preservar, existem outras formas dela sobreviver sem destruir a floresta, sem destruir os rios, ela vai continuar fazendo, porque ela vive daquilo, né? A sua fonte de renda, a sua fonte de vida está no que ela faz, que é derrubar a árvore, né, fazer aquela pesca. Então, para que evite isso, o governo atua, né, em conjunto com a população tradicional. Tá ok? Vamos prosseguir? Questão 5. Geografia. Observe a figura ao lado, cujas setas indicam movimentos migratórios ocorridos no Brasil. As direções das flechas indicam o movimento migratório ocorrido por fenômenos específicos de um momento histórico da ocupação do território brasileiro. A dinâmica migratória representada ocorreu. Pessoal, então isso aqui, né, a questão ela tem esse mapa aqui, nessa foto, esse mapa. Então é importante vocês entenderem que a população está saindo desses pontos aqui, né, e seguindo para cá. Então os locais que a população está migrando é aqui. Então observe que ela está saindo do sul, do sudeste, do nordeste, em direção ao centro-oeste, ao norte, do centro-oeste, região norte. Então, ao você verificar esse mapa, você já percebe, né, que existe uma migração de pessoas, né, que está partindo do sul, sudeste, nordeste, para norte e centro-oeste. Então é importante você já ver o mapa e já entender isso. Vamos prosseguir. Letra A. Em virtude do ciclo da borracha na Amazônia, que atraiu grandes contingentes populacionais das outras regiões brasileiras, em direção ao norte. Pessoal, isso aqui está incorreto. Então observe, né, que as pessoas, né, estão saindo da região para chegar na região norte. Então o ciclo da borracha era essa região aqui, ó. Então observe que não temos aqui, né, setas nesta região. Né, temos uma aqui, muito pouco aqui, uma aqui, mas elas não estão se fixando aqui na região do ciclo da borracha. Então o ciclo da borracha ocorreu com a migração de grande contingente populacional do Nordeste. Então vieram pessoas do Nordeste para essa região aqui, né, para poder, né, coletar a seringa, né, das seringueiras e não dessa região aqui. Então, por esse motivo, já está incorreto. Não vieram pessoas do Sudeste, do Sul, né, atrás da borracha. Vamos lá? Letra B. Entre os anos de 30 e 50 do século XX, em virtude da integração do mercado interno e do desenvolvimento regional brasileiro. Então, quer dizer que nos anos 30 e anos 50 do século XX é o que motivou aqui o mercado interno, né, essa integração no mercado interno que causou essa imigração das pessoas aqui. Então vamos checar aqui, vemos que isso aqui está incorreto. Por quê? Nos anos 30, né, o presidente Vargas, né, Getúlio Vargas, ele restringia a imigração e ele buscava aqui incentivar a imigração dos europeus, italianos, né, alemães, né, para o Brasil. Então observa que aqui já está incorreto em relação à situação de 30. E nos anos 50, o pessoal aqui, né, migrava do Nordeste para o Sudeste. Então observe aqui que não existe seta saindo do Nordeste para o Sudeste. Então aqui, ó, os anos 50, a migração era nesse sentido, não no que está aqui. Então por esses dois motivos aqui, tanto, né, um incentivo de Vargas para que viessem estrangeiros para o Brasil, tanto que a gente observa aqui na história do Brasil, né, de 50 e 60, né, a imigração no Brasil, né, a migração do Brasil era do Nordeste para o Sudeste. Letra C. Nos anos 60 do século XX,
Em virtude da criação de Brasília, então Brasília está aqui, ó, e do êxodo rural provocado pela Revolução Verde no Nordeste e no Sul do Brasil. Então ele quer dizer, né, que nos anos 60 as pessoas estavam migrando em direção a Brasília. Entendeu? Então ele quer dizer que todo mundo, né, boa parte da população estava saindo de outras regiões do Brasil para poder vir para Brasília. Observe que essas setas não acontecem aqui. Elas não estão, né, indo em direção aqui a Brasília. A maioria delas está indo em direção ao norte do centro-oeste, né, e a região norte. Tá certo? Então a gente não tem aqui um fluxo migratório de outras regiões nesse quadro aqui, nesse mapa aqui, para Brasília. Então essa questão aqui, essa alternativa está incorreta. Tá ok? Letra D. Em função da atração exercida pelos grandes projetos de mineração e industrialização, a exemplo de Carajás e da zona da Franca de Manaus. Então ele quer nos dizer aqui, né, que aqui nós temos Manaus, né, e temos aqui a ideia, né, pela alternativa, que as pessoas estão vindo para cá tendo em vista a Carajás e a Zona Franca de Manaus. Observamos aqui pelo mapa que isso não acontece. A gente não vê a ponta final da seta, né, parando aqui na região, né, que ele diz ser o motivo dessa migração. Então essa alternativa aqui, né, está incorreta. O mapa está indicando uma migração das regiões Nordeste e Sul para Centro-Oeste e Norte. Não devido aos motivos descritos na alternativa, mas sim pelo desenvolvimento da agricultura e pecuária nas regiões de destino. Então temos aqui, né, como nós estamos dizendo aqui, um novo cinturão aqui agrícola no Brasil. Tá certo? Então essa alternativa D está incorreta. Letra E. Após a década de 80, no século XX, em função da incorporação de novas fronteiras agrícolas e pecuárias nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Então, essa alternativa aqui está correta. A expansão da fronteira agrícola que motivou esta migração nos anos 80 e 90. A plantação de soja, a criação de gado bovino nas regiões norte e no centro-oeste alavancaram essas migrações. Então, observe, como eu tinha dito antes aqui. Então, as pessoas saíram do sul e foram aqui para o Acre, Rondônia, Mato Grosso, tá certo? Tocantins, que se tornou a nova fronteira agrícola brasileira. Então as pessoas começaram a plantar soja aqui, fazer pecuária no estado de Roraima também, plantação de soja, arroz. Então observamos que a letra E, ela está correta, porque ela realmente mostra aqui, né, o destino final das pessoas, tanto Nordeste, Sudeste e Sul, em direção ao norte do Centro-Oeste e à região norte. Tá ok, pessoal? Então essa alternativa está correta. Pessoal, então hoje nós concluímos mais uma aula, né, de geografia. Né, eu agradeço a companhia dos senhores que me acompanham nessa aula aqui. Espero que tenha ajudado bastante para poder entender um pouco da geografia e poder resolver as questões. Então eu te aguardo na próxima aula, né?